Olá, minha gente, seja bem-vindo. Mais um projeto, mais um programa. Agora é uma realidade, viu? Uma realidade porque estou cercado de dois craques do futebol. Hugo Aparecido, meu lado esquerdo. Seja bem-vindo aí, querido, tá bom, Hugo? Obrigado. Lula, mamão, fazer aquela dupla aí comigo. Olha aí, dupla, esse cara era danado, viu? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o futebol, né? É aquilo que nós sabemos mais do que qualquer pessoa. Eu digo, né? Hoje eu tenho essa alegria de receber os dois aqui comigo para debater, para falar sobre futebol. Claro, também tocar sobre nosso clube Esporte Clube Vitória um pouquinho, tá certo? Fique ligado, torcedor. Eu vou começar com o Hugo aí. Hugo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pô, Rick, obrigado. É sempre um prazer falar de futebol, é sempre um prazer estar contigo. Muito obrigado pelo convite. E aí, tomara que o torcedor fique ligadinho na gente aí para as notícias do futebol, os comentários do futebol e do Esporte Clube Vitória também. Lula, mamão, fazia aquela dupla comigo em 84. Prazer de te ver. Me lembro, fui um dos poucos, quando você casou, um dos poucos daquela época. Você vai no seu... Magalhães que era foi, né? Não, deu uma moralzinha. Era com todo mundo concentrado, né? Isso aí. Seja bem-vindo ao nosso projeto aí, nosso programa. Com os jogadores, seja bem-vindo. Muito legal pelo convite, eu e o Hugão aí, parceiro, jogamos juntos também em 88. Muito bom, rapaz. Bom, só aqui para responder, 87 e 88, é verdade. Aqui que saiu 86. Foi. Jogamos 84 e 85. Sim. Os campeões de 85. Aí, como o Hugo falou, né? Vamos falar do nosso Vitória, rezar para que ele volte ao caminho certo e ganhe, né? Ganhe alguma coisa, e participe de alguma coisa. Sim. Que legal. Gente, eu vou começar com você, meu querido Lula Mamão. Eu tenho a impressão hoje muito forte do que o jogador de futebol hoje, da atualidade que nós estamos falando, prefere viver dentro de departamento médico no clube do que treinar. O que está acontecendo? Rapaz, que pergunta. Você quer me complicar? Aí não é, porque eu acho que na época da gente, a gente entrava, queria jogar, porque já tá machucado, eu joguei machucado várias vezes, com zero lixo, claro, com condição de correr, sim, né? Claro. Eu não queria perder jogo nenhum, não queria dar vaga para ninguém, a realidade é essa. O salário na época da gente era outra economia, outra realidade. Aí nós tínhamos que ganhar o pão de cada dia. Eu acho que os jogadores, por ganhar tão bem, tanta facilidade, são 3 contratos, no mínimo por ano. E cada saída de um cara desse, não interessa a idade, 16 anos de idade, o cara tá ganhando 30 mil, 40 mil reais, 16 anos, 15 anos de idade. A realidade que esse rapaz sabe, não sabe nada da vida, cara. Então, eu sei que estou errado tá aí. Empresariado, muito empresário no outro, vale a pena? Vale. Agora, é meio complicado. Eu fiquei muito afastado do futebol há muito tempo, só assistindo, televisão. Tentei, eu fui dar uma força a você entrar como presidente do Vitória, torci para que você ganhasse. A gente estava perto, né? Estava perto, mas a realidade é outra, Engraçado outra. Que 21, engraçado que estávamos perto, bem perto, e com certeza nós teríamos ido juntos. Com certeza. Eu tenho certeza disso. Ajudaria com o maior prazer. Com certeza. O Hugo, DM ou treinando. Esses jogadores de hoje, Hugo, o que está acontecendo, Hugo? Você tá louco, negócio de DM, rapaz? Eu tô doente, negócio de DM, rapaz. Eu queria jogar. Pra você ter uma ideia, Rick, eu machuquei. Nós íamos para um Bavi, eu machuquei no aquecimento. Falei, pra mim não dá, machuquei o tornozelo, que tinha aquela quadra de basquete lá na Fonte Nova. Aí eu saltei, quando eu caí com o pé em cima do pé do preparador. No aquecimento físico, no aquecimento. Gente, eu não fiz aquecimento, o Lourenço ficou o tempo todo botando gelo ali. Depois a xilocaína, fez a bota de esparadrapo, eu entrei mancando, mas entrei no campo. E quantas vezes ele entrava machucado para jogar. E eu acredito que o futebol está muito diferente.
Antes você precisava jogar no Vitória, do Vitória você sair para um time grande do eixo Rio-São Paulo, para depois você sair para a Europa. Hoje não, hoje do Vitória o cara vai para o Japão, vai para a Rússia, para a Ucrânia, vai para a Arábia, sem problema nenhum, com a abertura da internet, então virou uma facilidade. Então, quem tem um empresário mais poderoso tem mais influência. Sim. E às vezes o jogador, eu trabalhei com alguns empresários e isso eu posso falar, às vezes o jogador, ele pensa que o empresário tem que trabalhar mais do que ele, quando na verdade uma coisinha que ele fizer dentro do campo é o subsídio que o empresário precisa, né, para vender. Então, às vezes, o jogador ele se deixa muito na mão do empresário porque ele não sabe que aqui dentro do campo, quanto mais ele fizer dentro do campo, mais rendimento ele vai ter fora, né? Então, eu acredito que está havendo uma inversão de valores e muita facilidade também para os atletas. Isso é bom, porque no nosso tempo não tinha, nós só tínhamos aquele campo ali da toca, cheio de lixo, cheio de mosca. Como é que é o nome do campo mesmo, né? Que a gente jogava? Lá em cima era Perônio. rapaz. Eu fiz teste ali, pô. Foi, né? Você não tinha chegado lá, não. Seu Moré gostou, graças a Deus. Perônio, o zagueirão dava porrada, você já batia no muro. Você ganhou corrida pra todo mundo com a chuteira que o Luciano Abreu colocou lá do outro lado. Foi, né? Você lembra disso, né? Sai todo mundo do fundo, todo mundo do fundo, não. O Rick vai sair do fundo e vai sair do meio campo. Ele passou por todo mundo, levou tudo, levou a chuteira. Que beleza esse papo aí descontraído. Tô com dois craques aqui comigo. Você entra aí no nosso canal, dá seu like, se inscreva, se ainda não fez, né? Toca o sininho para que você possa receber mais vídeos aí. Isso aí vai ser um vídeo caro, viu? Tomara que tenha muita visualização. Eu vou passar para meus filhos. Vou mandar meu pix. Vamos lá mesmo, meus amigos. Olha só. Parece que o futebol brasileiro, na verdade, mudou, né? 20 anos para cá, tô achando que mudou muito, Lula. Porque estamos invertendo os valores. Antigamente, europeu que queria aprender, né, com o estilo de jogador brasileiro, que tem aquela ginga, improviso, né? O jogador brasileiro tem esse improviso. De uma hora para outra ele pode decidir uma partida, né? Mas hoje parece que nós estamos deixando aquela essência do jogador brasileiro, né? Aquela individualidade, ele pega a bola e vai embora, resolve a parada. Só que agora nós estamos vendo o futebol brasileiro aprendendo os europeus, futebol tático. Futebol pega mais a bola. Pois é, futebol tático. Pelo amor de Deus, Hugo, o que está acontecendo, Hugo? Olha, Rick, eu acredito que a gente tem que fazer uma reflexão mais profunda sobre isso, porque há uma diferença. Se nós pegarmos hoje os grandes clubes europeus, sim, eles fazem questão de contar com o ex-atleta, com o conhecimento do ex-atleta para passar esse ensinamento. No Brasil, não. No Brasil, a gente está pegando o diploma. Então, quem está com o diploma não tem o que nós três temos, não tem a experiência daí. Nós passamos 10 anos em categoria de base, mais 15 ou 17, no meu caso, jogando, são 27. Como é que o cara não sabe de futebol? Aí estão trocando por um diploma que o cara tirou por 4 anos, estudou aí, fez mais um ano de estágio aí, teórico, e sabe mais de futebol do que a gente? Não sabe. Não é possível. Então, Rick, isso é para você, torcedor. Quando o seu carro quebra, ou quando você está doente, você vai no médico experiente ou você vai no recém-formado? Você vai no estagiário. Então é isso que está acontecendo. Quem está ensinando futebol hoje são os estagiários. A gente não está criticando aqueles que entram, não estudam, pelo contrário. Até o que é que ele está dizendo? Para dizer que nós também, nós ex-atletas, temos que nos preparar para a gente chegar e ter condições de ensinar. Tá entendendo? Não estamos contra quem estudou. Não, o ex-atleta tem que se preparar para poder ensinar. Agora, futebol não se ensina na escola. Ou jogou ou não jogou. Quem não jogou, que está no meio do futebol, está aprendendo. Assim como nós também estamos aprendendo. Agora, uma outra coisa que acontece. Eu estive alguns anos fora do Brasil e uma coisa eu posso dizer que ainda não mudou
no jogador brasileiro. Você pode ver em todos os times, a gente vê na televisão. O jogador brasileiro, quando está perdendo o jogo, ele continua pedindo a bola porque ele quer mudar alguma coisa. Os outros aceitam. O brasileiro não foge da responsabilidade, ele quer mudar, ele quer a bola porque ele quer mudar alguma coisa. Então isso nós ainda temos. O espírito, falta voltar a fazer o que nós sabemos. É deixar do meio de campo para frente improvisar, né? É você trabalhar bem na categoria de base para você tirar os erros, porque hoje o garoto sobe e na categoria de base, como não tem o olho daqueles que jogaram para tirar os defeitos, o menino sobe com muitos defeitos. E a categoria de base é para tirar os defeitos. O menino, você identifica o talento, aprimora o talento, tira os defeitos para ele chegar o mais perfeito possível no time profissional. Se isso não acontece, o menino sobe cheio de defeitos. Por exemplo, Alisson Santos, um bom jogador, mal orientado. É um problema sério que nós temos que realmente achar uma solução, porque o jogador, como o Hugo acabou de falar, só acrescentando um pouquinho daquilo que ele falou. Na base, o jogador começa a treinar, só que ele precisa expressar sua capacidade, suas qualidades. Só que tem algumas pessoas que estão podando, né? Aí chegam para ele, não faz aquilo não. Poxa, deixa o menino se expressar. Esse que está ali lá fora, está olhando, tem que saber onde ele pode jogar, qual é a posição certa dele. O menino vai pegar a bola, vai partir para cima, ele tem que ser driblador para cima. Não faça toca a bola para trás. Não, para que é isso? Ali a base é você descobrir qual é a posição dele. E uma coisa que está faltando muito, parceiro, fundamento. Treinar fundamento. Não tem finalização. O Alisson, que eu vou ver os jogos lá, eu encontrei até com vocês lá. O menino faz tudo só na hora de finalizar. Vinícius Júnior melhorou 100%. Vinícius Júnior no começo no Real Madrid, para finalizar, perdia cada gol e estava de tornozelo. Melhorou. Está longe de ser o Vinícius Júnior, que está só desenho aí, está longe. Para mim está muito longe aí. Para chegar perto de um Neymar. Está muito longe. Está muito longe. Então, aquele melhorou muito com fundamento, trabalhar com o Benzema, que ele também joga no time que todo mundo sabe jogar. Jogar com o Modric deve ser difícil pra caramba. A bola é bem quebrada. Então, essas coisas eu também. Mas no Brasil tem muita gente na qualidade de Modric, de Benzema, guardando a gente já consegue ter uma equipe grande, mas a gente não pode discutir. Eu sou a favor do fundamento. Trabalhei com escola há 15 anos e eu pegava no pé do garoto e virava o pé assim, como entrar na bola para finalizar, como dominar. Trabalhava descalço às vezes. As mães ficavam doidas, tudo. Mas descalço, ele tem que sentir a bola, ele tem que saber como proteger, como se proteger, como cair. Estudo, exatamente. Não, como você falou, o estudo, eu também formei educação física, acrescenta muito. Agora, a experiência de conta demais. O Ancelotti é um grande treinador, porque quem viu o Vinícius Júnior e orienta Vinícius Júnior, Ancelotti. O Rodrigo, se ele tivesse a técnica do Rodrigo, Vinícius Júnior, seria um Neymar novo. Porque o Rodrigo é mais técnico. Exatamente. Mas não tem a velocidade tem a mesma força. Mas a inteligência de Rodrigo é outra. Pronto. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Agora, torcedor. Não posso deixar de fazer essa pergunta. Lula Mamãe, eu vou começar contigo. O que é que está acontecendo com o nosso Esporte Clube Vitória? A situação atual do Esporte Clube Vitória. Tem 10 anos para cá, uma sofrência, um problema atrás do outro. O que está acontecendo? Como eu falei antes, eu só acompanhava como torcedor e pouco ia ao estádio, porque quando eu via, depois daquela geração boa que o Vitória teve, que ganhou tudo aí, foi 10 anos, 12 anos, mandando fora da Bahia, até no Brasil foi vice-campeão brasileiro. Então, teve uma época que começou a cair, eu não comecei a não entender nada. Como eu não envolvi em política de futebol, eu gosto de política, mas de futebol eu sei que é dentro naquela minha também é meio complicado. Você vê, o Bahia hoje é um saco, ainda também não está ajustado. Eu vejo que está complicado, está com essa. O Vitória vai chegar a ser um saco, eu sou contra. Agora tem que organizar, cara. Eu acho que é muita política, são os verdes sempre, não tem uma renovação. Sei lá, gente nova, vamos botar gente nova para trabalhar, vamos fazer alguma coisa. São os mesmos, são bem intencionados, claro que são bem intencionados, que ninguém vai trabalhar para não ter sucesso. Eu não acredito nisso. Eles são mal intencionados, nem pensar, não acredito nisso também não. Agora, tem que saber investir, tem que ter
ter olheiro, tem que frequentar os jogos, vai no interior de São Paulo, vai ver jogador, vai ver. O Água Santa agora aí, antes de acabar o campeonato, já está todo mundo testando, foi todo mundo negociado. E Vitória e Bahia, Vitória principalmente, deixa passar, tem um salário que pode pagar. Pode pagar essa galera. Eu acho que é difícil de responder, viu, velho? A pergunta é difícil, né? Não. Mas precisa de uma resposta. É uma pergunta, talvez uma pergunta difícil para uma resposta fácil. O Vitória é um clube de futebol. Precisa saber de futebol. Como o Lula disse, as pessoas que estão lá não são mal intencionadas. São pessoas honestas. Ademar, eu quero, um cara que eu quero muito, presidente na época que eu cheguei, que me acolheu com muito carinho. As pessoas dentro do Vitória, quem chega no Vitória, depois que sai do Vitória, sai torcendo para o Vitória, isso não tem coisa, sai com o coração rubro-negro. Então, o que está faltando para o Vitória é futebol, é pensar futebol. Veja bem, então eles não são mal intencionados, mas como não são do futebol, eles contratam 10 para acertar em um. Acredita em tudo. Aí você acredita em um cara, tem um jogador bom ali, ele traz, contratam por vídeo, como o Lula está falando, não tem olheiro para ir lá, para sentir o cara, quem é o cara. Esse cara vai dar certo no Vitória, esse não dá. Então é isso que eu falo, Vitória precisa ser futebol. Vitória precisa pensar em futebol. Vitória precisa saber a sua identidade. Eu, mesmo sem o Vitória ter sucesso nos últimos tempos, quando o Vitória tinha um time dentro da sua identidade, o Vitória se dava bem. Vitória, um centroavante forte ou rápido, 2 pontas que fazem a sua parte, um ponta veloz, o outro que pensa mais, um meio de campo que tem cabeça para pensar, ponto final. Esse é o Vitória. Agora você traz um Vitória. O Vitória desse ano não tinha velocidade, você sem velocidade não consegue ser agressivo. Você não tinha posse de bola. Você não joga atrás. Você não joga atrás porque sem velocidade você não consegue contra-atacar. Você joga para quê? Você fez o seu time como? Pensando no quê? Então precisa ter alguém para falar. O Vitória acaba de contratar um diretor de futebol, 37 anos. Então ele não tem a experiência daqui de dentro. Vai ser mais um que vem para aprender. E até ele acertar, de repente a gente errou muito. E aí não dá tempo para ficar na Série B. E aí não dá tempo para ficar na Série B. Então são essas coisas. Vitória precisa ser do futebol. Ser do futebol, profissional. Você quer trazer um diretor executivo que tem formação acadêmica, que tem tudo isso, sim, mas você precisa de um diretor de futebol que saiba do futebol, que vai se comunicar com o treinador, vai ter uma comunicação direta com o treinador. Você precisa de um coordenador técnico para saber o que estão fazendo na base e o que você quer no profissional. Você precisa de um gerente para estar ali vendo que se tudo está em ordem. Está o dia todo dia no campo. Exatamente. Então o Vitória não tem uma estrutura para o futebol. E aí ele sofre porque as pessoas são bem intencionadas, mas não são do futebol. É a mesma coisa você pegar um advogado e pegar para ser o secretário de saúde. Não dá certo, está fora de posição. É alguma coisa errada aí. O futebol brasileiro está buscando aprender das coisas da Europa, do jogador europeu. E por quê? Você olha lá na Europa, os clubes envolvem muitos ex-jogadores. Parece que é um tabu aqui no Brasil. Isso é um tabu. Você falou a palavra certa. Eu não entendo. Se é um time de futebol profissional, tem que ter ex-jogadores que tiveram experiência dentro do campo. Não tem como. Podia ser de outra forma. Vou exemplificar o seu tabu. Quantos dos campeões de 70 já trabalharam com futebol fora do campo do futebol brasileiro? Jairzinho? Não. Gerson? Não. Paulo César Caju, que é um cara super inteligente, mas nunca trabalhou de diretor executivo de time nenhum. Então existe um tabu com o ex-atleta. Gente, isso é futebol. Isso é futebol. E lembrando quem trabalhou? Leonardo, Raí, tudo lá fora. Lá fora, exatamente. E Raí, Leonardo, tudo em São Paulo. Juninho Pernambucano, que hoje está no Lyon, mas aqui no Brasil os caras não deram oportunidade. Mas olha, Juninho estava no Brasil
como comentarista, porque não dão vez para ele ser um diretor de futebol. Você chega em Portugal, Benfica. Quem é o presidente do Benfica? Quando eu jogava no Benfica, ele era moleque. Rui Costa. Você chega no Porto, você chega na Alemanha, diretor, presidente, Coordenador. são ex-jogadores, porque eles tiveram a convivência dentro do campo, gente. O treinador do Barcelona é chato. Aqui no Brasil, parece, vou usar essa palavra de novo, um tabu ter ex-jogador como diretor de futebol. Não vou nem falar de presidente, diretor de futebol, nem para orientar, nem da base, que é muito importante que haja gente com experiência dentro das 4 linhas, mas é um problema sério. Então eu deixo aí a conta dos dirigentes, deixo a conta dos torcedores pensarem nesse assunto, principalmente que nós estamos falando. E o torcedor também, Henrique, só para você, torcedor, nós participamos, eu digo na televisão, no rádio, que eu tive nas 2 últimas eleições de Vitória. Vitória tem 5 anos sem se classificar para semifinais do Campeonato Baiano. Nas 2 últimas eleições eu estive do lado da oposição, ou seja, contrário às últimas gestões do Vitória. O resultado em campo diz que eu tenho razão. E eu não estou de acordo com as gestões atuais do Vitória. Eu estou numa gestão, meu pensamento voltado para uma gestão de transparência, com o futebol como prioridade para um clube de futebol. Então, eu não cheguei aqui dizendo, não quero mais saber de política de futebol, mas eu tenho que dizer que o ex-atleta, já falei com muitos ex do Vitória, nós temos que ser sócios para a gente participar da vida política do clube. Que não pode ser do jeito que está. Se eles não nos convidam, nós estaremos lá como sócios. Eu jamais deixaria de ser sócio, viu? Eu sou sócio, vou continuar sendo sócio, mas é um assunto muito importante na vida do nosso esporte do Vitória. O torcedor precisa parar para pensar. E esse tabu que tem contra o ex-atleta no nosso futebol, que o pensamento que tem é que ex-atleta é burro. Primeiro, que atleta de futebol não é burro. Imagina você estar numa hectare, você saber onde se posicionar para a bola cair. Mas aonde está esse burrice se ele fez educação física? Eu fiz faculdade no Unifax e você... Eu estou fazendo qual é o problema? Então nós jogamos, mesmo assim, nós estamos nos qualificando. Quando aqui no Brasil a tendência é sempre trazer, né? Treinador com certificado ou diploma, né? Diretor de futebol com certificado ou diploma. Aí ele pergunta ao torcedor agora, por favor, qual é a qualificação do presidente do clube no meio do futebol? Qual é a qualificação? Para ele ser presidente do clube. Eu não sou contra, viu? Não sou contra os presidentes do clube. Também não. Mas qual é? Ele exige um treinador certificado, diploma, exige diretor geral, não, diretor... Tem que ser formado em educação. E ele é formado em quê? Vou deixar essa pergunta para vocês aí, viu? Agora vamos voltar aí, vamos nos divertir, Eu queria tocar um assunto agora. O Lula, naquele nosso tempo, o jogador de futebol gostava mais, Hugo, do bicho, do jogo, do que o próprio salário dele. É porque às vezes o salário dele lá 3 meses para sair. Nossa, mês tinha 90 dias. E às vezes o bicho dependendo do jogo, era maior do que o salário. A participação na renda era maior do que o salário. Porque a participação na renda era bom, porque a Vitória Casa Cheia todo jogo, o bicho era bom. Você ganhava R$2.000, de repente para ganhar um barril, o cara te dava 2.000. Aparecia Ademar com 2.000. Fora os torcedores que apareceram. Você sabe muito bem disso, você fazia alguma coisa. Então é isso que a gente é o que motivava no jogo, né? Porque o seu salário demorava, no mês tinha 60 dias, 90 dias, você só pegava o vale, aí de repente vinha o bicho, era bicho molhado, você recebia no vestiário, gente, vamos correr. E aí a gente recebia regularizado, mas imagina na época anterior à nossa. Eu não sou contra a atualidade, o que acontece. Eu acho que nós fizemos parte da mudança. Dessa mudança.
Então, quem veio atrás de nós já encontrou uma situação melhor do que a nossa, nós já encontramos uma situação melhor e a coisa foi melhorando, que hoje está perfeita. Hoje está perfeita, como eu estou dizendo, não precisa o cara jogar no Vitória, fazer uma boa temporada para ir para um time do Sul, para sair para a Europa. Daqui ele sai direto. Então são as condições, os treinamentos. Antes não, o treinamento. Antes eu tinha que vir um treinador do Rio de Janeiro para você ver uma coisinha diferente, né? Hoje não, hoje o que a Inter de Milão treina, a Vitória está treinando. É a mesma coisa. É a mesma coisa. A ciência está muito interligada entre estudo, educação física, essas coisas, né? A internet tem para isso. E essas são as coisas. Então, o Rick tocou num ponto importante. O treinador se prepara, a diretoria se prepara, o jogador tem que se preparar, o preparador físico tem que estar alinhadíssimo com o último da ciência, a fisiologia. Mas e o diretor? Mas e o diretor? Estão reclamando porque não faz o seguinte: prepara um jogador para fim de carreira, prepara esse cara, o Busquets, não, o Piqué lá do Barcelona, está indo para o banco já. Eu acho que ele já deve estar sendo preparado para ser alguma coisa dentro do Barcelona, porque ele se aposentou. Mas essa é uma das coisas que a gente não tem aqui, essa preparação. E preparar o cara como ele joga. Planejamento estratégico, gente. Vamos preparar esse cara para ser o quê? Gerente de labata, né? E que você vai trabalhar aqui, acompanha. Porque ele já conhece a filosofia do Barcelona. O cara está lá desde 12 anos. O cara não vai precisar chegar para entender o Barcelona. Ele já entende o Barcelona. E é de confiança. Torcedor, você sabe que o Vitória precisa sair dessa situação. Agora, para sair dessa situação, a Vitória precisa, para começar, um modelo de jogo que não tem nada a ver, não tem planejamento estratégico. Precisa planejamento estratégico, torcedor. E se a gente está cobrando, você também pode cobrar, tá? Pode cobrar, porque nós queremos ver um Esporte Clube Vitória forte e firme, como sempre foi, né? Nos últimos anos, como sempre foi. Foi forte. E uma coisa também para o torcedor, é complicado, mas não deixe de ser sócio não, se associe. Tem que ser um bronze, R$30 ajuda pra caramba, né? Você não pensa só no jogador, pensa no todo. Vou falar uma coisa aqui, assim, o meu sentimento de ser Vitória é aquela coisa que nós éramos os menos favorecidos, né? Porque a arbitragem não nos ajudava, Com certeza. Nossa estrutura não ajudava, a imprensa não ajudava, até hoje a ênfase é diferente entre a Vitória, a ênfase é diferente. E a notícia sai diferente. E a motivação que a gente tinha era provar que a gente era bom. Esse é que tem o Vitória, é a garra de mostrar que o Vitória é bom. Então é isso que a torcida, exatamente. Não falta um jogo, perdendo, alguém está lá. Reclama, mas está lá, exatamente. Mas está lá. A torcida não posso falar nada. E a torcida aumentou fenomenal dos anos 90 para cá. Né? Então hoje é isso que não acompanha o Esporte Clube Vitória. Ainda é clube de dono com uma torcida desse tamanho querendo ajudar, mas não pode. Você tocou no assunto do presidente, o diretor, tudo bem, o presidente tem que ser um administrativo, para mim tudo bem, um administrativo. Sim. Aí, ele não precisa saber de futebol. Agora vou trazer o diretor de esporte que vai comandar para mim. E teve convivência, vai comandar para mim. Sei lá, do Cearense, Wagner Mancini passou aí, posso ficar carvejando quando teve aqui, tem um trabalho carvejar. É o cara que jogou. Contrata um leão, pô. O Luxemburgo para ser gerente, traz diretor de gerente. Um investimento, mas aí vai ter retorno, vai ter resultado. Pois é. Então, torcedor, fica ligado. Nós estamos falando aqui da experiência, né? Eu só queria finalizar essa parte da conversa com uma coisa que eu vou dizer. Poxa vida. Planejamento estratégico que poderia ser implantado no Vitória saber as características de determinado jogador. Porque não é qualquer jogador você vai trazer para um Vitória que vai dar bem, vai se dar bem. Mas é isso que eu falo. Não é qualquer jogador. Nem as pessoas que estão chegando, você citou, Lula citou o Piqué. As pessoas que estão chegando não sabem a identidade do Vitória. O que é que dá certo? O Vitória só dá certo com 2 pontas rápidos, com 2 laterais agressivos, zagueiros que sabem jogar, mas que chegam junto. Um meio de campo tem que ser um que pega, o outro que pensa. Senão, não dá certo.
Em 84, quando a gente chegamos juntos, o time estava todos arrumados. Era 7º lugar no Campeonato Baiano. Pois é. Eu cheguei, estreiei como centroavante, porque você não tinha chegado. Na outra semana era Bavi. Vamos lá dizer quem era esse time. Na ponta direita era Valmar ou Ider. No de 85? De 84, 85. Já é Valmar ou Ider. Não, ele depois de 85. Então, Valmar ou Ider. Era Vamos lá. Valmar, Henrique e Serginho. Gerson do lado esquerdo, que era Gerson, chegou para jogar do lado esquerdo, 85. Ele é Henrique Gerson. Henrique Gerson. Lulinha, Bigu, Ivan Formiga. Pronto. Seu amigo aqui que ele fala. Pois é, aí você vê. É Dilson, no meio campo. Então tinha os que pensavam e que trabalhavam. Lulinha trabalhava, Lula pensava. Bigu, então, foi um monstro. Ivan Formiga pensava. Formiga, craque. Eu vou deixar por sua conta, torcedor. Olha só. Se você quer refazer o nosso Esporte de Vitória, tem que começar a olhar o extracampo de qualquer jogador que você vai trazer. Isso é muito importante. Eu não tenho nada contra jogadores do Rio Grande do Sul, mas veja só. Aí, nosso clube vai lá e contrata um zagueiro. Um exemplo, tá? Contrata um zagueiro do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Eu não tenho nada contra os jogadores de lá. Pelo contrário. Eu gosto muito. Mas aí que tá. Aí traz. Ele chega aqui em Salvador, o direito pega e bota em Busca Vida. Bota em Vila do Atlântico. Botar em qualquer lugar perto de praia, perto do mar. Um cara que não tá legal emocionalmente, né? Ele chega, vai ganhar um bom dinheiro e você ainda bota ele 10 metros pro mar. 0,800. Ele pergunta, você quer que ele jogue bola? Não vai render. São os cuidados, não é só Vitória não, outros clubes. São os cuidados que os clubes têm que ter na hora de contratar jogador. É isso, Lula? O Luiz do Real Madrid agora, no Manchester City, o De Bruyne, craque de bola, foi pego tomando uma cervejinha no bar. Não entrou muito jogo. Então você, a cartilha do time tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional, a realidade é essa. Pô, né? Você malha, faz gol, né? O cara tá lá atrás e vai comer água. Aí chegar, você faz um, toma dois pra trás. O seu trabalho vai todo embora e leva o grupo todo junto. Na nossa época, graças a Deus, foi todo mundo beleza, todo mundo focado e fomos campeões baianos. É mentalidade, isso que tem que trazer, rapaz. Jogador, saber o histórico do jogador. Você tem que saber a história do jogador. Pode ser craque, mas como é extracampo, não presta. Não vai dar. Na Bahia, você sabe. Aí tem festa o dia todo. Aqui carnaval é por semana. Essa semana toda. Então, o cara vê um negócio desse, com a facilidade que tem. Pois é. O baiano pega 10 metros pro mar. Já leva você pra dentro de casa. Ele conhece. Vai tomar cerveja ali. 10 metros pro mar. E se Com você... dinheiro no bolso. Pois é. Dinheiro no bolso. Se você quer que ele jogue bola, gente. Vazão desse. O cara tá no fio de menos 10, tá com um calor de 40, meu amigo. Aí daquele migué pra não ir no final de semana no jogo, aluga o barco, vai passar o Melhorou final de muito semana ali, né? Melhorou muito, o Vitória melhorou muito nesse sentido. É complicado. Uma coisa que eu quero resgatar nesse programa Ricky Football Show tem que começar a homenagear as pessoas que fizeram história no nosso clube. Não é só Vitória, outros clubes também vou fazer. Outro dia, já tem uns 15 dias, eu fui na casa de Dona Tidinha. Lembra a nossa cozinheira, Dona Tidinha? Eu fui na casa dela, em Cosme de Farias. Eu fui lá, eu vou em vários lugares que é necessário, eu vou. Porque aqueles que fizeram nome, que fizeram Vitória grande, eu estou falando nesses casos especificamente de Vitória, nós temos que resgatar, temos que falar sobre essas pessoas. E tentar homenageá-los em vida, não é quando não está mais entre as pessoas. Né? O que é que você acha? Eu acho importante, fundamental, porque é a história, né? A história do clube. E eu quero dizer ainda que nessa semana nós tivemos o problema do Tuca. O Vitória quer melhorar o futebol, mas manda o massagista embora. Aposenta 35 anos. Continua. Não, ele já é aposentado. Mas está tirando o Tuca para poder economizar. Se você acerta na contratação, você já está economizando. Para que você quer a sua base de dados que não usa? Minha gente, para finalizar esse bate-papo aí gostoso com esses dois craques, eu vou pedir para eles contarem para você, torcedor, tá ligado? Os seus melhores momentos. Mesmo um jogo, só cita aí um jogo que você vai dizer. Eu vou citar um jogo que eu adorei, eu vou citar o Conto do Hamburgo, que foi uma
uma epopeia, que um participou, que foi expulso como jogador do Bangu, quando eu saí, saiu só, e o presidente estava lá, do Bangu estava lá, me esperando, o nosso jogo não saiu. Eu vou lembrar. O presidente é o Castilho, né? Andrade, todo mundo sabe. E o segurança Mildinho, cara de 3 metros de altura. Mildinho com 3 metros. Era Mildinho. Eu vou lembrar porque quem jogou junto, o TT Klein estava chegando, porque a gente começou a se dar bem com aquele jogo em Alagoas. Caramba. Aquele jogo, eu acho que foi o primeiro jogo que eu fiz. Tomamos 1x0. Me lembro. 2x1. 2 gols para 2 passos para vocês, empataram. Você que fez os passos, né? Foi aí no Bramber, nosso amigo Bramber bateu a lateral e fez um gol. Que eu até hoje procuro na internet, não acho, porque eu adoro aquele gol pela linha de fundo, 3x2, e no final eles arrumam um pênalti. Mas o jogo em si, a torcida do Vitória vinha lá do Rio, lotado o estádio. É um negócio que me marcou muito aquele jogo, não sei porquê. Como é que ele estava começando o jogo? Pois é. Aí tem os bavis que a gente não perdeu. É verdade. Você todo jogo. É verdade, a gente estava lá, todo jogo, viu? E fomos eliminados por uma bola que Maria Polônio, com a infelicidade que a bola quicou, enganou o Fernando, Maria Polônio empatou no fim do jogo. Ela para ser campeão no segundo turno, ia disputar, o Bahia ficar fora no segundo turno e ia chegar na final com o Bahia. Foi campeão do primeiro. Mas infelizmente aquele gol tirou a gente, eles empataram no final e foi, não, paciência. É o que vale aquilo que a gente construiu. E o Hugo, conta aí. Esse eu já sei. Conta aí, qual foi o seu melhor jogo? Conta aí pro torcedor. Rapaz, olha, eu tive algumas coisas interessantes no Vitória, cara. No Vitória eu cheguei em 87 emprestado. Nós ganhamos o Guarani de 1x0 em Campinas e eu fiz o gol. Ganhamos 1x0, eu fiz o gol. Minha família em 87, minha família estava presente. Então essa foi uma coisa que o Vitória não ganhava muito de visitante. Em 88 nós ganhamos o Flamengo do Maracanã, com o Zico, Bebeto, nós ganhamos o Flamengo. Isso, em 89 fomos campeões. Em 89 eu fiz o primeiro gol do Vitória na Copa do Brasil. Havaí, Vitória 2, Havaí 0, o primeiro gol do Vitória na Copa do Brasil foi meu. Depois, no final do ano, teve o Bavi, que o Vitória estava lá no Torneio da Morte com o Bahia, que eu fiz os 3 gols, esse foi o jogo. Isso já é 89. Isso, consegui fazer 3 gols com a bola rolando, porque normalmente eu era o homem das bolas paradas. Contra o Bahia. Eu era o homem das bolas paradas, né, Lula? Sempre falta, eu que ia cobrar. Exato, era comigo. Né? Mas aí, o jogo rolando. E para finalizar, em 90, o Vitória estava atrás e conseguiu ainda ser campeão. O Vitória ganhou um turno só, o Bahia ganhou 3 turnos. O Bahia entrou com 3 pontos para a final, o Vitória entrou com 1 em 90. E o Vitória foi campeão. Isso, nós ganhamos o Galícia com 1x0, 2x0, eu fiz um gol, Marquinhos fez outro. Então eu tive essas boas passagens no Vitória. Né? E eu agradeço muito sempre, sabe, gente, o carinho do torcedor rubro-negro comigo, e tudo que representou isso. Hoje eu vejo quanto representou lá atrás ter feito os 3 gols. Para mim, era normal. Mas hoje, eu ando no meio da rua em Salvador, até os torcedores do Bahia me cumprimentam por aqueles 3 gols. Por saber que eu sempre, contra o Bahia, eu sempre tive, parece que você deixou o caminho aberto para mim, que eu sempre tive boas atuações contra o Bahia. E isso é que serve para o nosso rubro-negro, né? Você encarar o rival de frente, né? Encarar e pegar o rival que é sempre favorecido pela imprensa, que é sempre favorecido por tudo, né? Por tudo, né? Era assim, gente. Os grandes jogadores saíram do Vitória não se deram bem Então, quem sai aqui, para o cara vir jogar no Vitória, você que é o dirigente hoje, o cara precisa ser guerreiro. Primeiro contrato guerreiro, que depois o resto dá certo. Legal, que bom. Eu quero agradecer vocês dois pela essa oportunidade de conversar nesse programa aí, o Wiki Futebol Show, de falar de futebol, de lembrar muitas coisas do nosso esporte de Vitória. Eu quero agradecer vocês dois muito. Obrigado. Muito obrigado, Lula Mamão. Lula. Obrigado, Alô, Rick. Lula. Obrigado. Só faltou jogar com o Rick. Aí, quando, Júnior se deu bem. Você agora jogava comigo, você dava bem. O 10 tem que pensar por 9. Eu que perdi, né? Não ter jogado com você. Aqui tá certo, 8, 9, 10. 10, tá vendo aí? Vamos fazer o VAR. A gente só quer 15 minutos, só 15 minutos. Valeu. Forte abraço. Forte abraço. Obrigado.